Olá a todos. Vamos dar início à gravação da aula da disciplina de Bioquímica do Exercício do dia 9 de junho de 2020. Hoje nós vamos falar sobre continuar, né, conteúdo de lipídios, a terceira parte desta matéria. Hoje, basicamente, a gente vai falar das reações metabólicas que acontece com a degradação e a ressíntese de lipídios, o processo de esterificação que acontece no fígado. Nas duas primeiras aulas da semana passada, a gente abordou, né, uma introdução, falamos sobre a definição, sobre as funções, né, dos lipídios, que é muito mais, né, do que uma questão energética, tem a questão estrutural, né, a composição da membrana das células, tem a questão hormonal, endócrina, a constituição, né, de alguns hormônios lipoproteicos, a importância, né, de alguns sinalizadores, enfim, então é muito mais, né, do que apenas a reserva energética, visto que uma molécula de ácido graxo pode gerar 9 quilocalorias. E existem variações nos tipos de ácido graxo, né? A gente viu aí os principais, os monossacarídeos, né? Os polissacarídeos, né? Enfim, os sacarídeos, os saturados, né? E os insaturados, vamos dizer assim. E aí a gente viu as variações dos ácidos graxos cis e trans, que estão mais relacionados com as doenças cardiovasculares, né? Essa hidrogeneização que acontece com a cadeia, né, de hidrocarbonetos do lipídio. Enfim, então agora é hora de estudar o metabolismo dos lipídios, onde que acontece. A gente viu que ele ocorre no intestino delgado, sobre a ação principalmente aí da lipase pancreática, que vai causar emulsificação do lipídio junto com sais biliares, e aí tem essa quebra. E aí os lipídios são transformados em apolipoproteínas que vão ser absorvidos pelos enterócitos e depois vão cair na circulação linfática. Da circulação linfática, ele vai para os vasos colaterais da circulação hepática, chegando à veia hepática. Então, lá no fígado, esses produtos, esses metabólitos dos lipídios, né, quilomicrons, apolipoproteínas, eles vão ser formados em novas disciplinas, novos lipídios, novos tipos de lipídios. Então a gente vai ver aí agora a principal aí a formação dos triglicerídeos. E por que dos triglicerídeos? Conforme eu falei, é a principal forma de armazenamento que os lipídios estão lá nos tecidos adiposos, né? A gente viu aí dois tipos, o monoloculares, né, que são que é o tecido amarelo, que é o que o corpo humano mais tem. Então é uma célula com uma gotícula de gordura, cheio de triglicerídeo, e tem os multiloculares, que são os tecidos marrons mais comuns aí em animais que hibernam, tipo o urso polar. Então, dentro de um adipócito tem várias gotículas de gordura, né? Várias gotículas contendo triglicerídeo. Então, vamos dar início, vamos compartilhar aqui a lâmina dessa parte 3, tá? Da disciplina. Na live de hoje a gente fala da parte 4 rapidamente, mas o principal conteúdo da live hoje é a atividade avaliativa 2 que vocês vão fazer, tá? Então vamos dar início aí a essa parte. Aqui a gente está vendo aqui os adipócitos, né? Como a gente terminou a aula da semana passada, indica que essa aqui é uma vista, né, de um microscópio eletrônico. Então a célula ela tem essa forma, a maior porção da célula é essa gotícula de gordura. E aqui estão os demais componentes do citoplasma, né? Aqui o núcleo. Então a gente percebe essa característica aí de um tecido aqui unilocular e aqui multilocular, tá?
Assim, o tecido adiposo abundante na camada subcutânea e cavidade abdominal. Então, conforme a gente viu aí, né, a avaliação que a gente faz nas disciplinas, né, de medidas de avaliação, né, os cálculos do percentual de gordura, a gente avalia principalmente o tecido unilocular, né, o tecido subcutâneo. Aí a diferença em homem e mulher, aí tem alguns pontos de corte aí, em homens cerca de 21%, mulher 26%. Esse ponto pode variar, mas tem um valor considerável que é 20% de homens, 25% mulher, tem 16% em homem, 23% em mulher, mas não foge disso não, tá? Então podemos levar em consideração aí 20% do corpo do homem, né, tem esse tecido adiposo subcutâneo e 26% da mulher. Permite a sobrevivência a jejum de 2 a 3 meses. A camada gordurosa subcutânea é importante, forma isolamento térmico mais aquático do que sangue quente. Assim, a digestão dos lipídios, né? Vamos fazer uma trajetória aí. Então, tem a boca, tem a lipase lingual, que tem pouca ação. Estômago, lipase pancreática, inibida pelo pH ácido. E no duodeno, a gente viu aqui, ó, sais biliares, ação da lipase pancreática e intestina, onde efetivamente inicia-se a digestão. Então, a molécula de lipídio é uma molécula mais complexa, né? Mais complexa que a de carboidrato. Não tão mais complexa quanto a de proteína, igual nós vamos ver. Então, primeiro ela tem que ser emulsificada para fazer com que as cadeias, né, ali de ácido graxo elas possam se separar, tá? Então a gente percebe assim, ó, o processo de catabolismo ou degradação dos lipídios se chama lipólise, né? Quebra, lise é quebra, a gente já viu isso, e ocorre no citossol das células adipócitas. Lipoproteína lipase é o nome da enzima que participa da lipólise. Então aqui a gente tem algumas vistas, a molécula de triacilglicerol, aí tem aqui a lipase, aí tem a quebra de um ácido graxo, tem a quebra de outro, né? Então, o ácido graxo. E aqui aí tem a separação do glicerol e do ácido graxo. Então, a mobilização dos ácidos graxos através da lipólise predomina em 4 condições, ou seja, 4 fatores aí que ajudam no metabolismo. O exercício de intensidade baixa e moderada, mas contínuo, tá? Sempre é bom frisar isso, mas mais de 1 hora, mais de 1 hora e meia, isso ainda permanece. Lembrando que hoje, né, para otimizar esse processo de uso do lipídio como fonte de gordura, as atividades de alta intensidade, né, intervalares, têm sido bastante utilizadas e recomendadas, né? Dieta pobre em calorias ou o jejum, estresse induzido pelo frio, exercícios físicos prolongados que depletam as reservas de glicogênio, e aí naturalmente o organismo vai estimular a quebra do lipídio para fonte de energia. Aqui tem a gordura da dieta, as lipases, né, e sais biliares. Os sais biliares, mais monoglicerídeos, mais ácidos graxos livres, mais fosfolipídios, mais colesterol. Então, aqui no lúmen intestinal, né, as micelas hidrossolúveis solubilizam e transportam os lipídios do lúmen intestinal para os enterócitos. Tá? O lúmen é a parte, né, externa ainda do intestino, e aí depois eles vão ser absorvidos, né, pelas células intestinais. Aqui a gente tem uma visão disso. A gente tem aqui as moléculas de ácido graxo, logo após que aconteceu a emulsificação pelos sais biliares e pelas lipases, tá? Então, essas células aqui são as células intestinais. Então, esses monoglicerídeos são absorvidos e eles são ressintetizados, né, em quilomicrons, né, ácido graxo, e aí eles vão, né, por esses citose, pelos capilares, né, e aí eles vão entrar na circulação linfática. Então, se os ácidos graxos provenientes da lipólise podem ser reesterificados e produzirem novas moléculas de triacilglicerol, né, que é um processo de esterificação.
Então, assim, se o ácido graxo ele foi absorvido, ele não vai ser usado como fonte de energia. Ele não vai ser usado como uma função estrutural, como uma função metabólica. Ele naturalmente ele vai ser transformado em triacilglicerol para ser armazenado e usar quando for necessário. Ou então eles podem ir para a corrente sanguínea e se ligarem a uma molécula de albumina, porque o ácido graxo ele não é carregado de forma isolada na corrente sanguínea, ele é sempre ligado com a molécula de albumina para serem transportados no sangue. O termo ácido graxo livre descreve essa combinação, albumina mais ácido graxo. Assim, ó, lipólise é a degradação da molécula de triacilglicerol em ácido graxo e glicerol. E lipogênese é a formação das moléculas de lipídio a partir dos ácidos graxos e glicose. Tá? Então, é aquele processo, isso é o metabolismo. O corpo degrada, cataboliza e depois sintetiza, ressintetiza novas substâncias. Então, a síntese dos ácidos graxos acontece no citoplasma das células do tecido adiposo e hepático. Tá? Então, a gente tem um adipócito com uma molécula de triacilglicerol. E aqui a gente tem a ação, né, de dois hormônios. Caramba! Lipase hormônio sensitiva, quebra a molécula triglicerídeo, fazendo com que o ácido graxo fique livre, né? E a lipase proteica sintetiza a molécula de triglicerídeo. Se após absorvidos, os lipídios são transportados pelas lipoproteínas até os tecidos periféricos. Aqui que a gente já começa a ter uma noção, né, daqueles tipos de lipídios, né, de gorduras, que ficam na corrente sanguínea pós-absorção. Então, assim, as lipoproteínas que são avaliadas no exame sanguíneo para verificar o perfil lipídico, o colesterol sanguíneo, tá? Então, são lipoproteínas, tá? HDL, LDL, VLDL, tem o IDL, né? Que é uma lipoproteína de densidade intermediária, a gente vai falar disso na live. E aí isso acontece justamente em situação de repouso pós-prandial. Logo depois aí que a gente absorve o alimento, então os lipídios eles são digeridos, o ácido graxo pode ser usado como fonte de energia, ele pode ser transformado em triacilglicerol, ou então eles podem ser transportados na corrente sanguínea através das lipoproteínas. Então, ó, olha o papel da insulina. A insulina aumenta a atividade da enzima lipase lipoproteica do tecido adiposo e aí degrada o triglicerídeo contido nas lipoproteínas. Então, a liberação de ácido graxo e glicerol são captados pelo tecido adiposo, que une novamente formando triacilglicerol na forma de armazenamento. Então, ele desconstrói e reconstrói o triacilglicerol. Assim, a gente percebe que a insulina ela tem esse papel, né, da formação de novas moléculas de triglicerídeo. Então, por isso que a ingestão excessiva de carboidratos simples, né, com alto índice glicêmico, não é tão recomendável, né, de forma exagerada, porque a insulina é o principal hormônio que vai estar relacionado à ressíntese de triglicerídeo. Então, isso feito de forma excessiva, você vai aumentar. Então, assim, quando o triglicerídeo está alto, você leva isso no nutricionista, né, no médico, no endócrino, um dos motivos para isso é o excesso de consumo de carboidratos, tá? Principalmente carboidratos simples. E de modo contrário, existem os hormônios que têm ação antagônica à insulina, que é o glucagon, né, que é aquele hormônio, igual nós vimos na bioenergética, que quebra o glicogênio para jogar glicose no sangue. A adrenalina, que é um tipo de hormônio liberado pela medula da glândula suprarrenal. O GH, que é o hormônio de crescimento, liberado pela hipófise. O cortisol, que é um glicocorticoide liberado pelo córtex da membrana da suprarrenal.
Esses hormônios, ele ativam a lipólise, a quebra, em situação de exercício. Eles favorecem a utilização do ATP. Por isso que eles vão quebrar diferentes moléculas que geram energia. E a gente sabe que o lipídio, o ácido graxo, através da beta-oxidação, gera uma quantidade considerável, né, de energia, de ATP, que é algo mais, esse processo é mais custoso para o organismo. Tem a degradação das moléculas de triacilglicerol, liberando o ácido graxo e glicerol pela corrente sanguínea. Então, assim, esses hormônios que são antagônicos à insulina, tá? Glucagon, adrenalina, GH, ele aumenta a quebra e aumenta a quantidade de ácido graxo livre e glicerol na corrente sanguínea. O que acontece com o glicerol? Ele vai para o plasma, né? Vai para o fígado para ser transformado em glicose pela via glicolítica, né? E aí pode ser usado também como fonte de energia anaeróbia lática ou aeróbia. O ácido graxos, o que acontece com eles? Ele tem propriedade hidrofóbica, então ele não é transportado de forma sozinha no sangue. Ele liga-se à albumina para ser transportado para o músculo esquelético, o citossol da célula esquelética, e aí, depois de entrar lá na mitocôndria, no citoplasma, ele tem que entrar na mitocôndria para ser oxidado pela beta-oxidação. Então, assim, aí a gente viu aí o papel da carnitina, que tem a função de quebrar e jogar o ácido graxo dentro da mitocôndria para acontecer a beta-oxidação, senão não acontece. Então, várias reações enzimáticas para utilizar o ácido graxo como fonte de energia. Transformação em energia não é tão rápida, por isso que o nosso organismo precisa de tempo e de alto consumo de oxigênio para poder acelerar o metabolismo do ácido graxo. Não é tão simples assim. Aqui tem um vídeo, ele fala sobre um pouquinho desse processo, né, de uso do ácido graxo. Eu acho que ele é rapidinho, para a gente acompanhar aqui. Aqui é um adipócito e um triglicerídeo, né? Então, aqui, ó, lipase sensível ao hormônio, que é o hormônio que ajuda na quebra. Isso. Uhum. Destino aqui, ó. O glicerol vai para o fígado e o ácido graxo vai para a corrente sanguínea ligada à albumina. Uhum. Pode ir para a célula também.
Aqui, gente, só mostra que o glicerol ele vai para o fígado ou vai para uma célula. Com a quebra de ATP, né, ele se transforma em glicerol 3-fosfato. A molécula NADH tira os hidrogênios, né, e aí transforma em dihidroxetona fosfato, que é um pressuposto, né, do metabolismo da glicose. Aí, ou o organismo usa a glicose de outro jeito, ou então transforma em energia anaeróbia lática, liberando piruvato. Então, aqui, esse esquema, né, eu acho ele legal para poder explicar para vocês aqui. Vamos primeiro entender o que são cada figura dessa. Essa arredondada aqui é um adipócito, está até escrito aqui, ó. Então, é uma célula onde está guardado o triacilglicerol, o triglicerídeo. Aqui é um hepatócito, então aqui é o fígado, tá? Aqui, ó, é a corrente sanguínea e aqui é o músculo esquelético, tá? O miócito é a célula, né? É o nome da fibra muscular. Então vamos lá. Eu tô lá com o triacilglicerol, né? Dentro do adipócito. Aí eu tô praticando um exercício físico contínuo, né? Com variação das intensidades. Aí eu tenho um aumento da liberação do glucagon, da adrenalina, do GH e do cortisol. E aí estes hormônios, que são antagônicos à insulina, vai liberar o LHS, que é o hormônio relacionado à lise, à quebra. Vamos imaginar outra situação agora. Se eu estou na situação de repouso, tá? E eu acabei de almoçar, vai ter um aumento da liberação de quem? Da insulina, né? Porque ele aumenta depois da ingestão de alimentos. E aí eu tenho a liberação da LPL, né, que ela é lipogênese. Aqui é lipose, tá? Uma lipase. E aqui ele é lipogênico, ele favorece a construção. Então, assim, nessa segunda situação aqui que eu citei com a insulina, a quebra, né, da gordura que eu alimentei, ela vai incentivar a formação de triglicerídeo, tá? Aqui TAG é triacilglicerol, que é triglicerídeo. Agora, se eu não estou me alimentando, eu estou no período de jejum e estou praticando exercício físico, aí vai ter o LHS que vai causar o quê? A quebra do triacilglicerol em quê? 3 em glicerol, né? E 3 moléculas de ácido graxo. Beleza. O glicerol vai para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea ele vai para onde? Ele vai para o fígado ou para outra célula que vai precisar dele. O glicerol ele vai transformar em compostos, né, que fazem parte da glicólise, tá? E aí o glicerol vai ser usado, de um modo geral, vai ser usado como fonte de energia anaeróbia lática, ou então ele vai ser transformado em glicose. Então esses são os dois caminhos que o glicerol vai ter no fígado. Ou vai ser transformado em glicose, ou vai ser metabolizado e produzir energia pela via anaeróbia lática, tá? Produzindo piruvato. Beleza. Agora a gente vai falar dos destinos dos ácidos graxos, né? Que é a base, né, de uma molécula de lipídio. Ela vai para a corrente sanguínea. Então, assim, se o organismo estiver precisando, por exemplo, se a gente está fazendo aí exercícios, se a gente tem uma musculatura hipertrofiada, se a gente tem aumento do consumo do oxigênio pelo músculo esquelético, ou seja, se a gente tem um VO2 mais alto, por isso essa condição cardiorrespiratória que acontece em período crônico ela é importante, o que vai acontecer? O músculo aumenta a capacidade de captar o ácido graxo para poder usar como fonte de energia.
Depois que o ácido graxo está dentro do músculo, o que vai acontecer? Vai acontecer o processo de beta-oxidação, tá? Mas para acontecer o processo de beta-oxidação, o ácido graxo ele tem que ser quebrado em uma molécula de acil-CoA. Essa molécula de acil-CoA ela vai juntar com o pressuposto da L-carnitina para poder chegar dentro da mitocôndria e aí depois, né, fazer o processo de beta-oxidação, que é a transformação do ácido graxo em acetil-CoA. E aí, o que é esse secar aqui? É o ciclo de Krebs para gerar energia pela fonte aeróbica. Então, eu vou repetir aqui esse ciclo do ácido graxo, porque eu estou desmembrando a funcionalidade dele dentro do músculo. Então, assim, com a musculatura hipertrofiada e com o aumento do consumo de oxigênio, favorece a entrada do ácido graxo no músculo. Ele entra na forma de acil-CoA. Esse acil-CoA se liga a um transportador com a base de L-carnitina e este vai entrar dentro no interior da mitocôndria para fazer o que? A beta-oxidação, a quebra em acetil-CoA e aí pelo ciclo de Krebs gerando a energia. Então esse seria o destino, né, do metabolismo do lipídio. Se o lipídio de exercício, então o exercício físico estimula a secreção de hormônios contrarregulatórios da insulina. Quais são os hormônios contrarregulatórios da insulina? Cortisol, adrenalina, glucagon e GH. Isso tem que saber. Então, assim, isso depende da intensidade e duração do exercício. Gente, hoje em dia, quais são os principais tipos de exercícios que ajudam no metabolismo, no uso do ácido graxo como fonte de energia? São os exercícios constantes, isso não cai por terra, mas exercícios que variam a intensidade, que você coloca intensidade alta, moderada, tá? Então, assim, o exercício antes de intensidade moderada, leve, contínua ajuda? Ajuda, ok. Mas a variação da intensidade também é importante. Então é importante que você tenha continuidade no treino, que a sessão de treino seja de 1 hora ou mais e que você possa fazer a variação da intensidade dando o estímulo. Isso vai aumentar o uso do lipídio durante e também depois, né, no processo EPOC, que é o efeito do consumo de energia após atividade física. Então, exercício de baixa e moderada intensidade tem baixa secreção de hormônios contrarregulatórios. Tem essa questão, que quanto mais intenso o exercício, mais liberação de adrenalina, de cortisol a gente vai ter, maior vai ser a liberação aí desse hormônio que quebra. Exercício de alta intensidade, pouco tempo, maior secreção dos hormônios, gera maior possibilidade do pós-exercício utilizar o triacilglicerol. Então, assim, gente, no exercício com variações de intensidade, após a atividade, a gente continua demandando um gasto energético. Isso que é importante a gente poder estimular. Então, ó, é variar as intensidades, ter organização, planejamento dos exercícios. A síntese dos triglicerídeos que nós falamos aqui, agora a gente está naquela situação, aquela segunda situação, quando a gente fez a alimentação e aí a gente quebrou, né, o triglicerídeo em ácido graxo. Então, aí, com o aumento da insulina, o que vai acontecer? Esse processo de síntese se chama esterificação, ele acontece no fígado. Então, assim, o substrato do ácido graxo acoplado com a enzima A, ele se torna acil-CoA, tá? Adiposa, que a seguir é transferida para o glicerol como glicerol 3-fosfato. Nas reações subsequentes, outras duas acil-CoA adipós unem-se com suporte único e um glicerol para formar a molécula de triacilglicerol. Então, assim, o acil-CoA é um componente antagônico, tá? Do triacilglicerol lá no fígado, porque lá no músculo ele que vai ser jogado para dentro da mitocôndria para ser metabolizado. Então, assim, a síntese dos triglicerídeos aumenta após uma refeição pelas duas razões. A absorção do alimento aumenta as concentrações sanguíneas de ácido graxo e também o aumento dos níveis de insulina circulante que estimula a síntese de lipídios. O que a insulina faz? Ela estimula a produção de LPL. Quem é LPL? É o hormônio que favorece a lipogênese, a formação, né, de triglicerídeo que vai ser armazenado nos adipócitos.
Aqui ele tem um vídeo, eu vou fazer uma narração para vocês desse vídeo, ele é bem curtinho, eu acho ele muito interessante, que tem a ver com a questão da resistência insulínica e com o aumento da produção de lipídio, da obesidade. Então, assim, a gente fala que é assim, a pessoa ela está engordando porque ela está comendo muito, mas é o contrário. A pessoa está comendo muito porque ela está engordando. O que, que é o processo de engordar, gente? O que, que é o processo de excesso de tecido adiposo? É isso que a gente tem que pensar, né? Nós profissionais da saúde, de um modo geral. Não é pensar no emagrecimento, não é pensar na perda de peso, é perder o excesso de tecido adiposo. Então, assim, por que, que o organismo entra nesse estado metabólico? O que está acontecendo? Na verdade, é um processo de desestabilização metabólica, onde a insulina não está conseguindo, principalmente, pegar o carboidrato, a glicose, jogar na célula para ela ser metabolizada. Então, assim, devido ao excesso de alimentos, né, hipercalóricos, né, alimentos ultraprocessados, né, o desequilíbrio na alimentação e a falta da prática de exercício físico, a insulina perde o seu papel. Então, assim, quando a insulina não reage com a glicose, não joga ela para dentro da célula, acontece dois processos aí. Primeiro, o pâncreas vai produzir mais insulina. Você vai aumentar a concentração de insulina no sangue, porque o pâncreas entende o seguinte: olha, não está sendo suficiente. Mas não é isso. A insulina não está sendo efetiva. Ela não está pegando a glicose e está jogando para dentro. Então ele vai produzir mais, tá? Esse é um ponto. Isso em pessoas sem processo diabético, tá bom? Então, e outra coisa que vai acontecer: esse aumento da resistência insulínica, ele vai dificultar a entrada da glicose no sangue, tá? E aí, o que vai ocorrer? Essa glicose, ou ela vai ser usada como energia imediata, ou então o que, que o organismo faz? Pega essa glicose, transforma em glicerol para poder aumentar a esterificação, o processo de triacilglicerol. Então, prestem atenção. Com a glicose na corrente sanguínea e ela não sendo absorvida nas células, o organismo entra no estado de fome contínua. A gente vai continuar com fome. Tudo isso parte pela falta, né, de eficiência da insulina, que deveria jogar a glicose para dentro da molécula, para dentro da célula, para a célula fazer suas funções e aí a gente ter diminuição de sensação de fome. Então, por isso que o engordar é a gente estar comendo muito, porque a gente está engordando, porque a gente está nesse processo. A gente precisa quebrar esse processo para evitar o acúmulo de gordura, tá? Então, fazendo exercício físico, a gente aumenta a liberação dos hormônios contrarregulatórios da insulina, glucagon, cortisol, adrenalina, GH. E aí esse processo vai aumentar a quebra. Outra situação, se a gente melhorar a alimentação, a gente vai diminuir a liberação de insulina, né? Ficar comendo toda hora, beliscar esses alimentos aí com alto índice glicêmico, então não é favorável, tá? Então tem que pensar nessa situação. Esse vídeo vai mostrar mais ou menos isso, ó. Assim, a maioria de nós acha que colocamos gordura em nossas células apenas quando comemos muito. Mas não. Então, aqui o médico fala assim, ó, suas células gorduras são combustíveis. Toda vez que você come, você armazena algum tipo de gordura. E entre as regulações da gordura, ó, aqui são as células. Então, assim, porque as células de gordura é eficiente, ó. Ela usa e libera energia para as células, ó. Agora, se você já tem predisposição para ser gordo, é sinal que as células de tecido, ela vai usar toda a energia que a gente consome. Então, aqui em cima são os adipócitos e aqui em cima são as células. Ó. Então, elas não liberam a quantidade de glicose. O organismo já absorve a glicose para poder alimentar. Ó, o usuário final da comida que comemos é cada uma de nossas células. Não importa se você coloca na boca. Se não chega até as células, a gente continua com fome, né? Aí você faz exatamente o que o seu corpo está dizendo. Quando as células não recebem, a gente come mais. Então é aqui, ó.
Você não está ficando gordo porque você está comendo mais. Você está comendo mais porque você está ficando gordo. Então, assim, ou seja, nesse processo de engordar, as células adiposas estão captando mais a glicose. Aqui é a insulina, ó, o papel dela natural. Pega e joga a glicose para dentro da célula. Só que com o aumento, né, do consumo de carboidrato, com o aumento do consumo, a falta de atividade física, a insulina vai perdendo seu papel. Tá? Então, o que acontece? Ela não faz, ó, ela fica destabilizada. É um processo de resistência à insulina. Né? Então, as pessoas, isso quer dizer que o metabolismo saudável, né? Então, ó, as células adiposas liberam a energia para as células. Quando a pessoa não é metabolicamente saudável, mesmo ela sendo gorda, né? Ela não vai fazer, a insulina não faz o papel, não joga o alimento para dentro das células, ó. Ó. E aqui, né, o alimento, o que vai acontecer? Ele vai armazenar, né, tudo isso, ele produz mais insulina, você viu? Né? E aí esse aumento da produção de insulina causa resistência, e aí aqui é o aumento da produção de gordura, e aí as células do tecido adiposo faz o quê? Ela aumenta, né, em hipertrofia e hiperplasia. Então esse é um processo aí que acontece durante o engordar, né, o aumento aí da captação. Então, assim, são dois fatores, né? Na verdade, o acúmulo de gordura, né? A obesidade é uma doença multifatorial, mas o desbalanço energético é uma das principais explicações. Né? Então, se você ingere maior quantidade de alimentos ricos em caloria, né, em carboidrato, né, você vai exigir maior trabalho da insulina. Isso causa uma resistência à insulina. Por que causa resistência à insulina? Porque com esse aumento, as células adiposas vão ingerir mais, né, esse carboidrato para transformar em triglicerídeo. E aí o pâncreas produz mais insulina, ela perde a capacidade. E aí a insulina tem ação, né, de liberar o hormônio LPL. Aí esse estágio, né, vai fazer o quê? As células captam menos energia, então a gente não fica saciado. Então essa é a palavra-chave. A gente está com fome, mas quando que a gente para de ter fome? A gente fica saciado. O que é estar saciado? É quando a célula capta a glicose que foi quebrada, né? Ou os nutrientes que foi quebrado na alimentação. Se isso não acontecer, se a insulina não tem esse papel, aquela glicose vai virar gordura. Aí tem um aumento, né, em tamanho e em quantidade de tecido adiposo, e aí o estado metabólico fica prejudicado. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que tenha contribuído aí para a gente entender o metabolismo dos lipídios. Forte abraço.